tem Hebreus 50, olha o que vai dizer Hebreus 3:12. Põe para mim, Thaís. Hebreus 3:12, olha o que vai dizer. Vede, irmãos, olha só, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para apartar de quem? Para apartar de quem? Presta atenção na revelação que eu vou te entregar. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração, que é a igreja? Mal e o quê? Para se apartar de quem? Presta bem atenção. A pessoa que se aparta do Deus vivo, ela está sendo mal e infiel com quem? Com quem? Com Deus? Com você mesmo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus, porque o que Deus tem para nós é coisas boas, perfeitas e o quê? Aí quando a pessoa se aparta de Deus, o que ela sofre na vida dela? Ela sofre coisas malignas e vive a infidelidade. Sabe aquela pessoa, meu Deus, eu honrei tanto, agora me traiu. Ela colhe a infidelidade. Por quê? De certa maneira, ela mesma está distante da palavra de Deus. Então, a pessoa faz mal para quem? Para ela? Para ela mesma. Por isso que quando você dá paz para alguém, pai do seu irmão, se a pessoa não responder, ela não vai te dar o que ela não tem. Só pode dar o que você? Por que você dá paz, às vezes a pessoa não responde? Às vezes ela está no dia mal. Então a pessoa que só faz o mal, ela só dá o que ela tem. A pessoa que é infiel, ela só pode manifestar o que ela tem. E por que a pessoa se torna mal? Primeiramente para ela mesma. Por que ela se torna infiel? Primeiramente para ela mesma. Ou seja, ela não honra a própria palavra. O caráter dela é corrompido. Por quê? Porque ela abandonou o Deus vivo. Ela está distante ou nunca conheceu o Deus vivo. E quem não conhece, não tem intimidade, relacionamento com Deus vivo, se torna uma pessoa má e infiel. Ou seja, se torna uma pessoa com um péssimo caráter. Uma pessoa com palavras duvidosas. Ela fala uma coisa de manhã, outra meio-dia, outra à tarde, outra de noite. Mas por que acontece isso com essas pessoas? Porque ela se apartou do Deus, ou seja, a mente dela não é renovada em todo o tempo pela palavra de... Então ela não consegue ter uma mente sobrenatural. Ela não consegue manifestar a fé no que faz, no que fala. Porque ela não é renovada pela palavra de Deus, e sim anda com seus próprios pensar e querendo que Deus entre e gere os seus resultados. Não. Os resultados de Deus só vai se cumprir na vida dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. As promessas de Deus se cumprem na vida dos seus filhos. Prova disso, põe no próximo. 13. 12, 3, 13. Antes, exortai-vos quem? Uns aos? O que é exortar? Hã? O que é exortar? Fala em voz alta, quem falou aí? Orientar? Orientar ou motivar alguém, biblicamente falando. Agora eu vou falar exortar, biblicamente falando. É orientar, certo? Direcionar ou motivar alguém para fazer a vontade de Jesus perfeita. O que nós estamos sendo aqui agora pela palavra e pelo Espírito Santo? Estamos sendo orientado. Como devemos ter uma mente sobrenatural? É daí que se manifestam os resultados que Deus já tem para mim e para você. Que Deus já tem. Deus já tem algo na tua vida, mas você fala assim, mas é impossível. Claro que você vai pensar que é impossível. Você está com a mente ainda cauterizada, uma mente negativa. Você vem do histórico de coisas negar. Então se Deus falar assim, existe uma herança, vai estar lá em Eclesiástico, mas depois eu levo vocês lá.
senão vai estender. Existe uma herança, veja bem, o bom homem aos seus filhos deixa uma grande está lá em Eclesiastes. O bom homem, se o bom homem deixa para os seus filhos uma herança, imagine Deus. Imagine o que ele deixou para mim e para você. E por que nem todos desfrutam disso? Porque a mente é carnal. Ele está dentro da igreja, ele se torna um idólatra dentro da igreja. Ele não consegue falar, peraí, eu preciso aplicar na minha vida a palavra que o Senhor está falando comigo. Eu preciso chamar a existência. Eu preciso renovar os meus pensar. Então veja bem, o bom homem, ele deixa para a sua família bom tesouro. Ele deixa coisas boas, boas heranças. Imagine o que Deus deixou liberado para mim e para você. Mas como que eu vou alcançar isso? Como que eu vou usufruir disso? Se creres e me obedeceres, comerás o melhor do quê? Da terra. Veja bem, ele já está falando, a Bíblia está dizendo, ele quer que eu e você comam o melhor da. Aí você fica olhando muitas vezes as pessoas, meu Deus, aquele irmão, aquele é rico, aquele prospera, aquele isso, aquilo, e você pensa que é impossível para você. Claro que vai pensar, não anda com a Bíblia. Está distante do que Deus tem para você. Ou seja, muitas das vezes é exortado, mas endurece o coração. Muitas das vezes está sendo direcionado, é ensinado, mas não dá ouvido. Olha lá, antes exortais uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama quando? Hoje. Ou seja, precisamos renovar o tempo, renovar o nosso entendimento quando? Hoje, todo dia. Olha a sequência. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do quê? Para que nenhum de vós fique adepto, fique debaixo do pé. Diga assim, o Senhor tem para mim coisas grandes. Diga assim, eu vou viver. Então diga para você mesmo assim, diga, eu vou viver todas as promessas que Deus tem para a minha vida. Quem crê que você vai viver? Qual é a chave? Eu preciso da palavra em todo. Eu preciso ter uma vida de orar. A oração de um justo tem muito dos seus efeitos. Ou seja, a oração de um justo não volta sem resposta. E por que muitos não se manifestam, não oram? Ou não vivem o que Deus tem? Porque não ora. Porque não se alimenta, não se alicerça da palavra. Muitas vezes fica nas redes sociais ouvindo algo que não edifica 2, 3 horas. Mas não consegue meditar, descobrir quem foi Jesus. Procurar saber as escrituras. Peraí, na minha área sentimental, então eu vou cavar na Bíblia a respeito do sentimental. E Deus vai te dar. Na área da saúde, Deus vai te dar. Na área financeira, Deus vai te dar. Eu preciso liberar o perdão e não consigo. Deus vai te dar. Tudo está aqui. Tudo está na Bíblia. E hoje, o acesso é mais rápido. Você pega o seu celular aí no Google. Tem dificuldade? Pesquisa. E você vai ficar inteirada do que Deus tem para você através da pá, até você gerar uma comunhão, uma intimidade com a Bíblia, com a sua Bíblia. Olha, volta rapidamente Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. 8. Olha o que vai dizer o 8 novamente. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus, diz quem? Você entendeu o que Deus está mandando te dizer hoje? O que Deus está falando para mim e para você? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Espera aí, você está pensando em algo, você acha que Deus está pensando a mesma coisa? Não. Apóstolo, mas eu estou pensando em coisa boa. Deus está pensando além do que você está pensando. Quem está entendendo? Deus está pensando além. Deus tem coisas melhores. Você vai viver ou vai continuar aí protelando para viver?
Olha só, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus. Eu vou trilhar esse caminho aqui que Deus está no negócio. Deus está dizendo, você está fazendo o seu caminho. Quão bom que você pedisse para mim mostrar o meu caminho na tua vida. A Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor nos enriquecem, não acrescenta o quê? Não tem sofrimento quando você está no caminho que Deus tem para você. Quando você está na obediência que Deus tem para você, não tem sofrimento. Eu estava ali guerreando e o Senhor falou assim, calma que eu vou te dar o versículo. Vai no 9, vai no 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os céus é mais altos do que o quê? Assim são os meus e os meus. Sequência. Os meus caminhos e os meus pensamentos. Quem está falando aqui? O Senhor. Mais altos do que os vossos pensamentos. Vou repetir novamente para você pegar a chave aí e viver. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, olha só o que Deus está dizendo. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Então o que Deus tem para você é coisas grandes. Mas como que Deus vai dar coisas grandes para pessoas que pensam pequeno? Casa dividida não? Como que Deus vai fazer coisas grandes em pessoas que não manifestam a fé? Como que Deus vai fazer coisas grandes na vida da pessoa? Ela sabe que ela tem uma promessa, Deus tem testificado, Deus tem falado, mas ela não toma atitude e não se posiciona. Ela vai ficar só assim, Deus tem coisas grandes comigo. Só vai ficar repetindo. Só vai ficar ouvindo, não vai conseguir viver, desfrutar. Porque não toma atitude, não se posiciona. Então veja bem, olha só. Porque assim como os céus, olha a comparação. Os céus são mais altos do que a terra. O que ele está dizendo? É óbvio. Sem dúvida, o céu é mais alto. O nome já diz céu. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, está sendo específica. Os céus são mais altos do que a terra. E olha a continuação. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Deus tem coisas grandes para você. Você vai tomar posse ou não? Por que eu vejo pessoas parando no caminho? Por que tem pessoas que... Quase agora eu nem abri a mensagem ali. Um monte de mensagem antes de eu abrir. Falou, apóstolo, eu vou desistir, eu não estou aguentando. Por que essas pessoas ficam com esses pensamentos? Deixa eu te falar algo. Aí eu vou dizer assim, a pessoa não ora. Aí uns vai dizer assim, mas eu oro. E esses pensamentos vêm. Você ora com as suas palavras. Você não ora usando as palavras para a sua vida. Você ora com as suas palavras. Senhor, eu preciso dessa bênção, disso. Você não coloca a palavra de Deus na sua oração. Já começa errando por aí. Ou seja, olha para a situação negativa e não se levanta, não se posiciona espiritual. Então como é que vai ter uma mente sobrenatural? Se não se levanta espiritualmente. Não jejua, não se separa, não tem um tempo separado com Deus, nem sequer de 1 hora. Não pode vigiar comigo nem sequer 1 hora. Não tem um momento de separação que seja na madrugada. Momento que você vai pôr um fundo. Você não vai falar nada, você só vai ficar na presença do Senhor. Não vou falar nada, não vou orar, não vou falar nada. Eu vou ficar trancado aqui, aumenta, essa mesmo. Aumenta aí, filho. Ó. Eu vou me fechar no quarto, vou dobrar o meu joelho, ou de pé, ou deitado. Não interessa a posição do corpo. Interessa a intenção do... Eu entrei no meu quarto. Estou lá. É impossível Deus não te visitar. E tem hora que a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e eu falarei contigo. Porque se eu e você abrir a boca, orar, a gente atrapalha. A gente não consegue ouvir a voz. Repete assim com fé, Deus é Espírito. Então pega a chave, Deus é Espírito. Você não vai ver nada, você pode sentir uma presença, que é o Espírito Santo, que é uma pessoa. Se ele te abrir a visão espiritual, se ele abrir a tua visão, se você estiver preparado, aí sim ele pode te mostrar um anjo, os sinais celestiais, o céu. Ele pode te dar sinais, porque os sinais seguirão aqueles que... Mas do contrário,
Muitas das vezes, muitos dos filhos só entram na presença do pai para pedir, mas não entra na presença para ficar com ele. Não entra para ficar com ele. Senhor, 40 minutos, eu vou ficar com o Senhor aqui. Aí o fundo está lá. Que seja no celular. Fecha os olhos, fica quieto. Eu duvido que se você fizer com a intenção de coração de ficar com Deus, daqui a pouco você está chorando. Daqui a pouco você está falando em língua. Eu estou ensinando vocês aqui, já estou sentindo ele aqui, ó. Eu duvido ele não conduziu o seu espírito e não encher você da presença dele. Aí eu quero ver você sair desse ambiente dizendo assim: eu não vou parar de ir para a igreja, eu vou parar. Duvido você sair desse ambiente querendo abrir mão de Deus, eu duvido. Por que as pessoas vivem essa? Porque não conseguem se separar para ficar com ele, não é para pedir, para ficar. Pode ficar nesse fundo. Não consegue ficar com ele. Aí como que vai ter uma mente sobrenatural? Aí vem para a igreja, sua luta é espiritual, é com o maligno. O que o maligno fica falando? Mas de novo para a igreja? Nada vai mudar. De novo para a igreja. O que o maligno fica falando? Você vai para a igreja de novo? Você já foi ontem? Para que para a igreja de novo? Porque ele sabe que se você ficar muito perto da presença e abrir o coração para pá, ele não consegue mais impedir as vitórias, as promessas que Deus tem para você. Por que ele guerreia? Por que Deus nos separa para orar por vocês? Porque nós sabemos a luta que é para vocês chegar aqui. Aí o Senhor fala: entre em oração, jejua e vai clamando, vai pedindo para os anjos abrir os caminhos, trazer o meu povo para me adorar, porque a guerra está grande. Aí uns falam assim: eu estou cansado. A outro, eu estou com fome. A outro, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, tenho que arrumar a casa, tenho que fazer. Mas eu queria ir para o culto. É a luta do espírito com a carne, da carne com o espírito. Aí você vai dizer quem vai ganhar, porque a atitude vem de você. Você vai dizer quem vai vencer, quem que você vai alimentar. Ah não, mas é uma necessidade, apóstolo. No dia de amanhã a necessidade vai estar lá novamente. Quem está entendendo? E a palavra que Deus está liberando, ela é única. As revelações, a palavra se renova em todo. Então tem pessoas que, quantos cultos era para estar aqui? E se tivesse recebido uma palavra do culto que poderia estar aqui e não estava, a vida já tinha mudado. Então veja bem, se você entender que Deus não te quer um frequentador de igreja, Deus quer renovar o nosso entender. Deus quer mudar os nossos pensamentos para mudar os resultados. Diga assim: eu sou abençoado. Então você não vai ser, você já é. Quem te garante que você é abençoado? A palavra te garante. A palavra te garante que você é uma bênção. Se tu uma bênção, você já é. E por que? Ah não, mas na minha vida tudo é mais difícil. Por quê? Fica liberando palavras mente carnal. Pode orar, pular, sapatear, profetizar, orar em línguas, pode fazer o que quiser. Você vai saber quem é quem no dia mau. Na hora da peleja, você vai saber quem é quem. Então veja bem. Põe no 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que? Ou seja, tudo tem o seu assim você também tem um propósito nas mãos do Senhor.